Dispensa discriminatória. Tema assustador, diferente. Muita gente não sabe o que é uma dispensa discriminatória e eu vou trazer para vocês algumas questões referentes a esse tão delicado assunto da esfera trabalhista que impacta o empregado, o empregador e que atualmente tiveram decisões delicadas sobre o tema e nós vamos trazer aqui. Meu nome é Marcelo Caro, eu sou advogado, especialista em direito empresarial e do trabalho e hoje nós vamos falar da dispensa discriminatória. O que é a dispensa discriminatória? Muita gente sequer sabe disso. É a dispensa onde um empregador demite o funcionário por conta de alguma questão pessoal, algum viés ali, algum ponto relacionado à situação do empregado face à empresa, que o empregador falou assim, não, esse cara aqui, ele vai me dar um problema, ele já está me dando um problema, eu vou demitir ele. Isso é uma dispensa discriminatória. E ela gera, de fato, uma prejudicial muito grande, porque o empregado não está esperando isso. Muitas pessoas confundem essa situação porque acham que a relação de trabalho e emprego é uma relação fria, calculista, e ela não pode ser. Para quem não entende muito, e eu sempre falo isso, a relação ela é de mão dupla. O empregado precisa do empregador, o empregador também precisa do empregado. Então tem que ter ali, além das questões e obrigações legais, que eu sei que no país é tudo muito delicado por conta de alguns excessos de protecionismo, mas esse protecionismo também tem que existir, para que não haja nenhum ato impensável por parte do empregador. Beleza? Então, qual que é o ponto aqui que eu vou trazer para vocês? Como eu disse agora, o que é uma dispensa discriminatória? Então, quais são os efeitos disso? A dispensa discriminatória, ela causa ali para o empregado um dano no seu íntimo, no seu moral. Consequentemente, por conta de alguma ação que ele fez, alguma situação de saúde que ele tenha, ou algum outro tipo de questão. E esse dano, que até então é moral, ele se estende, consequentemente, por um dano material. Porque ele perde o emprego. Então ele perde o emprego dele, ele perde a fonte de renda dele, isso impacta na vida da família, né? Então as empresas têm que tomar muito cuidado com isso. Tudo tem que ser muito bem estruturado previamente. É a chamada advocacia preventiva, que a gente tanto fala e é tão importante para as empresas. Consulte, procure seu advogado de confiança e consulte antes. Tenha ali uma estrutura jurídica para não tomar nenhum ato impensado. Porque tudo isso é evitável, né? Mas qual que é o ponto da dispensa discriminatória que eu quis trazer? 2 pontos mais relevantes. O primeiro, uma recente decisão do TST trouxe ali, né, em seu mérito, falando sobre a decretação, que o TST entendeu para a decretação da dispensa discriminatória de um tratorista, um homem que administrava ali um trator, ele se licenciou para cuidar de problemas psicológicos e psiquiátricos, então ele se licenciou, ficou numa clínica internado por determinado período e no dia seguinte que ele volta, ele é demitido. Isso é uma dispensa discriminatória. Porque ele saiu por um determinado período, obviamente eu não estou dando nem nome, nem data para ninguém identificar, mantendo o sigilo profissional, mas ele se isolou por um período, estava afastado ali pela Previdência, então não estava sendo onerado ali para a empresa tem o desconto depois do INSS, então isso não impactaria ali no caixa da empresa, porém na hora que ele volta, no dia seguinte, o empregador demite ele. Ele ingressa com pedido e ganha no TST. Por quê? Foi discriminatória. A demissão dele ocorreu justamente pelo fato dele estar em tratamento psiquiátrico. Quando ele volta, ele tem alta, ele está bem, ele volta, a empresa fala, funcionário problema, eu quero rua. Não é assim que funciona. O que a empresa deveria ter feito nessa situação? Espera aí, você está bem, vamos lá, você quer mudar de função um pouco? Eu vou te colocar nesse mês em outra função, quer fazer alguma coisa mais leve? Tenha empatia, é o que eu falo. A via de mão dupla, o empregador precisa ter essa empatia, entender esse ponto. Porque, legalmente falando, essa demissão tão abrupta, tão repentina, tão logo à volta de algum afastamento psiquiátrico, como é esse caso que aconteceu, ou outro tipo de afastamento para cirurgia, alguma coisa nesse sentido, atendimento psicológico e assim sucessivamente, essa quebra tão
num tempo tão curto, é o que configura a dispensa discriminatória. O que muitas vezes acontece que a gente orienta as empresas? Mantém o funcionário, mantém ele lá, trabalhando, ele vai, trabalha um mês, trabalha 2, pode se afastar mais um pouco, mas ele volta. Depois de um determinado período, depois de um lapso temporal em que a relação se estabilizou, o empregador pode mandar ele embora, porque é um poder discricionário do empregador a demissão, beleza? Mas não de uma forma tão abrupta e tão repentina, capaz de gerar, de fato, uma dispensa discriminatória. Fechou? E o segundo ponto que eu quero trazer é o outro lado. Os meus vídeos vocês estão vendo que eu sempre trago os dois lados para o pessoal entender bem. Por quê? Como eu disse agora, o excesso de protecionismo da justiça do trabalho ele tem que existir, mas ele falta ali um empurrãozinho para baixo, porque tudo que é muito protecionista acaba desequilibrando a balança. E é o que acontece nesse caso. Tem um caso muito emblemático em que um funcionário, anos da empresa, nunca teve um afastamento sequer e sequer um pedido de auxílio ou alguma coisa. Funcionário exemplar, trabalhando durante mais de 5 anos na empresa e queria ser mandado embora. De fato, queria ser mandado embora e foi pedir lá para a empresa mandar embora, tentar fazer um acordo. A empresa ofertou o acordo legal, que hoje tem uma previsão, a gente pode falar disso em outro vídeo, inclusive, que é o acordo mútuo, né, para demissão voluntária do funcionário, ele tem os seus direitos garantidos, depois a gente trata disso em outro vídeo. Porém, a empresa ofereceu o acordo legal e ele não quis. Na semana seguinte, ele apresentou um atestado de 1 semana de problemas psicológicos, devido à ansiedade e estresse. Ele voltou um dia, logo em seguida ele apresentou mais um atestado, falando que ele estava com problemas psicológicos. Alguém que nunca teve. Alguém que de fato nunca teve nada. E a empresa, não, peraí, onde você está indo? Então, eu não quero que você age dessa maneira. Se você está infeliz na empresa, a gente tem mecanismos para isso, mas ele optou por um caminho muito mais tortuoso e acabou saindo da empresa, ingressou com a ação judicial e perdeu a demanda. Por quê? O juiz da causa identificou que o suposto problema psicológico só se deu depois de uma negativa da empresa para proceder com a demissão dele. Atenção, é sério isso. Quem mente para o empregador, quem mente para a justiça, acaba tirando de fato os benefícios e desmerecendo quem realmente passa pelo problema. É isso que eu sempre falo. Então isso não leva ninguém a lugar algum. E a justiça está aí para descobrir a verdade. O princípio da verdade real é o que impera na justiça do trabalho. Beleza, pessoal? Tema delicado, muitas dúvidas. Se tiverem de dúvidas, podem mandar para a gente, que nós responderemos todas. Beleza? Um abração, até mais!